Tencent Games inicia operações no Brasil. Considerada hoje a maior empresa de games do mundo, com faturamento anual de mais ou menos 32 bilhões de dólares, a Tencent Games chegará oficialmente depois de anos atuando indiretamente no país. A empresa será comandada por um executivo que virá direto da sede da empresa na China, mas que não foi anunciado ainda. Tá? E também por Fernando Maza, que tem passagens por empresas como Riot e Garena, que será o Country Manager. Essa notícia eu achei interessante. Estava até conversando com o Selby aqui antes da nossa conversa pré-programa, e na verdade acho que são dois pontos que a gente precisa comentar. Tá? Primeiro, acho que a primeira coisa que pode já tirar da frente é porque, assim, se tem uma maior empresa de games, né, vindo para o Brasil, então já tem, que foi, na verdade, a minha expectativa quando eu li a manchete, que foi, poxa, legal, eles estão trazendo, eles provavelmente vão vir para cá, estou pensando talvez em abrir um estúdio, alguma coisa do gênero. Não, ou pelo menos não que foi divulgado, tá? A empresa está vindo para o Brasil com, basicamente, na minha concepção, dois objetivos. O primeiro, sair daquelas milhões de restrições que estão tendo na China. Tá? A gente já comentou, acabei. Não sei agora, não sei se o Selby lembra qual que é o episódio que a gente comentou sobre isso, Selby, mas assim, a gente vai ter esse episódio vinculado também na descrição desse episódio, porque vale a pena, onde a gente realmente entrou nos detalhes de quais são essas restrições que estão acontecendo na China, que atrapalha, que impacta não só o universo, né, o mercado de games, mas também de produções audiovisuais de maneira geral. Então, produções de filme, séries de TV e afins. E, obviamente, animações. Né? Então, essa é uma coisa. Então, ela está saindo da China e está espalhando pelo país. Tá? Mas, aí é a minha concepção, tá? Que esse caminho é o primeiro passo da Tencent trazer os outros grandes produtos que ela tem. E eu menciono especificamente o WeChat, tá? Que é muita gente deve estar ouvindo, deve conhecer, que é o grande super app, que ele é referência para grandes empresas ao redor do mundo, que é o que todos querem fazer e que até agora ninguém conseguiu. O próprio WhatsApp do Facebook tem tentado seguir por esse caminho e ainda não chegou nem perto. Né? O WeChat hoje ele é basicamente, ele não é o único no mercado chinês, mas ele meio que concentra todas as conveniências diárias dentro dele, desde transferência de dinheiro, compra de produtos. Então ele é o iFood, ele é o WhatsApp, ele também passa toda a parte tem todo o sistema de programação de cinema, tem tudo lá dentro. Né? Então, na minha visão, são esses dois pilares que eu acho que estão forçando a Tencent a sair da China. Tá? Um dos pontos é justamente isso, é pegar, porque eles querem abrir escritório no Brasil, né? Mas vou falar um pouquinho sobre o que a Tencent já tem hoje, que você pode até falar assim, poxa, por que eles precisam vir aqui e abrir escritório no Brasil? Por exemplo, a gente já comentou isso no episódio 53, tá? Sobre o investimento da Epic Games na brasileira Aquiris, tá? A Tencent é dona de 40% da Epic Games, tá? Ela, além disso, ela já tem, ela tem 49% das ações da Filipina Level Up, que já está aqui no Brasil já faz tempo. Né? Que ela é conhecida aqui por jogos como Ragnarok Online, Combat Arms e Lineage 2. Né? Que eles trabalham justamente toda essa. A presença da Level Up aqui é justamente essa parte de microtransações. Não só, né? Você tem distribuição, você tem a parte de localização, né? Quer dizer, de tradução dos jogos para cá. Mas o grande core da empresa é controlar justamente as microtransações. Tá? Que hoje, não sei falar se são microtransações, mas só transações, né, dos jogos. Sem falar que a Tencent é 100% dona do League of Legends, da Riot, na verdade. Que já está aqui também no Brasil já faz uns anos. Então você fala, poxa, ela já tem tudo isso aqui, isso porque eu não estou também entrando no mérito, que ela tem também 5% da Ubisoft, né? Então Assassin's Creed, Just Dance, e ela também tinha algo nessa faixa mais ou menos de 5% das ações da Activision Blizzard, que a gente comentou também nos episódios passados, foi
Não foi de 53, acho que no anterior. Que foi a venda. Na verdade, foi no 54, que foi a venda da Activision Blizzard para a Microsoft. Já foi 54. Né? E eu acabei nessa pesquisa lendo uma informação que eu não sabia. Parece que, com referência à Ubisoft, é mais uma curiosidade mesmo. Parece que houve uma tentativa de tomada, de compra hostil da Ubisoft. Né? Acho que alguns anos atrás. E uma das maneiras, porque assim, parece que existia todo um projeto para comprar o Ubisoft e tirar da empresa o criador da empresa, que acho que é Guilan, eu esqueci o nome da pessoa. Né? E uma das coisas que evitou essa tomada agressiva, a tomada hostil da Ubisoft, foi justamente um acordo feito com a Tencent, de diluir as ações, o fato também de ajudar, de pegar os jogos da Ubisoft e colocar na China. Né? Então, tudo isso ajudou no processo. Obviamente, isso foi antes de todas essas restrições que a gente vem falando. Né? Então, assim, e ela tem participação, tá? Eu falei as grandes, né? Mas ela tem participação ainda em outras várias empresas de desenvolvimento. Isso eu estou falando só de games, tirando outras. Né? Então, você fala assim, isso eu estou falando de coisas que teoricamente impactam o Brasil. Então, por quê? Precisaria, poxa, vamos lá levar a nossa força. A gente já está lá, de uma maneira ou de outra, a gente já está lá. Porque o foco deles é justamente a parte de gateway de pagamento, na minha visão. Né? Eles querem controlar essa passagem. Né? Obviamente, o fato de divulgar melhor os games deles, ter uma conversa, né, mais azeitada, pegar todas essas marcas e elas se conversarem para realmente gerar mais faturamento em cima delas, né, melhorar o valor em cima delas. Mas, para mim, a Tencent não está vindo aqui só por causa de games. A games é a porta de entrada, está sendo extremamente estratégico agora por essa questão mesmo das restrições na China. Tá? Que essas restrições também, como eu falei, não impacta só a área de games, né? Impacta outras áreas, mas também impacta empresas de e-commerce de uma maneira geral. Tá? E esses são os meus primeiros centavos. Eu acho que eu acabei englobando tudo aqui. Mas e você, Selby? O que você acha de tudo isso? Concordo com o que você falou, acho que vai bem na linha mesmo do que você reflete aí sobre possíveis intenções da Tencent, né, nessa estratégia de investir em games em muitos mercados, né, não só no Brasil, mas na Europa, nos Estados Unidos, e de olho aí em outras áreas aí que, aos poucos, né, o chinês ele tem uma particularidade, como a gente já discutiu aqui, que ele pensa a longuíssimo prazo, né? Ele não tem pressa para colocar em prática as suas ideias, né? Então ele vai, lógico que a China tem suas limitações, as suas restrições políticas, né? Isso acaba também mexendo um pouco também com os planos, mas eu sei que eles têm muita paciência com isso. Você falou aí sobre o anúncio, né, do executivo brasileiro, né, o Fernando Maza, que foi o líder, né, de desenvolvimento nas Américas da Garena, uma desenvolvedora do game Free Fire, né, participou. Eu achei interessante a fala dele, né, sobre essa chegada, né, da representação aqui, que ele fala, né, que a ideia é promover uma comunidade e um ambiente único no qual os jogadores possam se divertir, fazer amigos e competir, quer dizer, aquela ideia de realmente criar um lugar aí para reunir as pessoas, né, que é o ideal de todas as grandes plataformas aí de mídia, né, de mídia social, né, que é juntar e fazer com que as pessoas fiquem nessas redes, né? É continuar fomentando comunidades, né? Exato, é a ideia das comunidades. E lógico, a ideia dessa ampliação do mercado internacional tem tudo a ver com essa questão das restrições que a China está impondo, que a gente já discutiu aqui, uma delas, as duas, na verdade, a gente acabou discutindo. Uma delas é essa restrição de horas jogadas pelos adolescentes na China, né, que há um problema de vício muito grande lá no país. Curioso que isso não é muito bem tratado nos outros países, né, mas na China isso está sendo levado muito a sério, provavelmente pelo volume, né, do que tem sido registrado de pessoas com vício e doentes por conta disso, e foi criada uma legislação para restringir, e lógico, isso aí afeta ainda mais uma empresa que quer trabalhar justamente com essa parte de e-commerce, né? De você trabalhar os games e ter também uma plataforma financeira por trás.
E tem uma outra restrição chinesa, que é uma restrição política, porque a China ela tem um certo receio do gigantismo dessas big techs, né, dessas grandes empresas de tecnologia. É o caso da Alibaba, da Meituan e a Tencent, lógico, é um alvo, né, primordial ali que eles estão de olho, ainda mais que mexe também com o público jovem, né, que é um público que o governo chinês fica muito ressabiado, fica muito suspeito, né, muito de olho. Então, eles estão de olho também na restrição desse gigantismo, né? Elas querem impedir que essas empresas cresçam mais na China, tanto que a própria Tencent acabou diluindo alguns dos negócios que ela tinha no país, ela vendeu participações que tinham em algumas dessas empresas e passou-se a ter essa estratégia do investimento em empresas, em startups ou desenvolvedoras de games em outros países, né? Na Europa, nos Estados Unidos. Até eu fui ver um dado que só em 2020, que foi quando começou essa estratégia de diluir os negócios dentro da China e investir fora, né? Só em 2020 ela investiu em 31 empresas. Então você vê como é que mudou o ângulo ali, né, de investimento da empresa. E lógico, como o Paulo bem pontuou, né? Foi uma estratégia de aquisição de participações societárias, né? Então, o caso da Activision, da Epic Games e de outras muito importantes. Até eu cheguei a ler uma matéria, não sei se foi na revista do site da Fortune, foi uma dessas grandes, que ela fala sobre a estratégia discreta de aquisição da Tencent, né? Então, ela faz investimentos muitas vezes de participações não muito grandes, né? Às vezes de 20%, 30%, ela realmente ela não quer chamar muita atenção, embora no conjunto ela chame, né? Mas ela faz esse investimento discreto, e é justamente a própria Fortune, ela fala que é por conta dessa campanha do Partido Comunista Chinês para limitar a influência econômica e social, né? Eles têm também essa questão social das grandes corporações de tecnologia na China. E, por outro lado, os próprios americanos, né, que também são muito ressabiados aí, eles suspeitam muito das intenções dessas grandes empresas chinesas. Quando houve essa movimentação de investimento em cima lá da Activision, em cima da Epic Games, eles, justamente por conta dessas intenções que o Paulo bem disse, eu também acho, que eu acho que todos esses investimentos pulverizados, eles têm em mente ser uma ponta de lança para outros negócios, como esse do gateway de pagamento. Os americanos têm uma preocupação também grande sobre coleta de informações, né? Como que essas grandes empresas chinesas elas estão adentrando aí os Estados Unidos, né? E como que existe a coleta dessas, como se as empresas americanas não fizessem isso também, né? Então, lógico que aí a gente está vendo o jogo político dos dois lados, né? O Mas isso Facebook ocorre faz isso também. melhor do que É, ninguém, né? né? Tá, acredito até que muito mais do que a gente pensa, né? Mas, enfim, eu acho que a grande dúvida que eu fico, né, que eu acho que o Paulo pontuou muito bem, é a intenção realmente, né, dessa relação entre a ampliação do mercado da Tencent e as reais intenções sobre a escala de produção e de desenvolvimento de games nesses mercados, porque ela já tem uma participação significativa no exterior, aqui no Brasil, por exemplo, ela tem uma participação muito grande, só que como que é a escala de produção desses games, né? Então ela tem acordos de sociedade, né, de investimento em produções aqui, o caso da Kiris, que a gente já bem discutiu, né, aqui numa edição anterior, mas assim fica a dúvida sobre reais intenções de montar estúdios em outros países. Eu acho que essa não me parece ser estratégia, acho que vai ficar mesmo nessa de investimento pulverizado, e a dúvida de quando seria o próximo passo da Tencent, porque eu acho que realmente a empresa ela está se preparando, ela está fincando pés nos principais mercados aí do exterior, que ela vê que tem uma boa oportunidade de crescer, de colocar uma novidade que isso pode pegar, e o Brasil, a gente sabe que é um país que tem uma certa facilidade com isso. O brasileiro, quando ele percebe algum problema com alguma das plataformas, ele consegue migrar com uma certa facilidade para outra. A gente viu o que aconteceu com o Telegram, né, nos últimos tempos, né, que cresceu muito, ou o próprio Twitter, que
que houve uma queda e depois voltou a crescer, então há essa movimentação e talvez com o WeChat ou outro programa aí que talvez eles estejam planejando, a gente veja uma novidade aí, mas para mim fica essa dúvida aí sobre a escala de produção da criação de games mesmo, que eu acho que na minha visão deve permanecer mesmo nesses acordos aí de parceria, né? Exato. É aquele negócio, na questão do desenvolvimento, né, de games, mas não só desenvolvimento de games, mas principalmente de novas IPs, a gente sabe o valor que uma IP boa cria para uma empresa. Então, assim, eles não vão só simplesmente chegar aqui e vamos começar a desenvolver. Porque eles também têm mão de obra razoavelmente, se comparado até com a gente, no caso de valor da moeda, né? Eu diria que está muito igual. Então não tem o porquê vir para cá para. Ah, não, a gente vai lá para o Brasil para conseguir desenvolver mais barato. Não é o ponto. Né? E como eu mesmo já comentei, assim, o foco deles é falar assim: eu quero pegar as nossas IPs e trazer para outros países. Né? E, obviamente, eu acredito que lembrando, né, que o Brasil é o quarto maior mercado consumidor de games do mundo hoje. Sabe? A gente tem um foco muito grande, principalmente também em mobile, né? Ou mobile, como a gente fala aqui. Né? Que até a Activision, uma das mais fortes nessa área, aí eu quero ver como é que vai ser essa briga agora que a Microsoft está também, ela simplesmente numa batelada só, ela comprou um dos maiores marcas, né, maiores IPs de mobile que tem hoje, então é o Candy Crush, aquele Farm Heroes, né, o Witch Saga, se eu não me engano, tirando versões mobile de jogos como Call of Duty e coisas afins. Né. Realmente, eu acho que eles não estão vindo para cá, para estúdio, não estão vendo mesmo. Tá? Então, infelizmente, animadores e desenvolvedores, a não ser que você, obviamente, com essa ampliação, vamos ver como é que vai ser esse investimento na Aquiris, mas isso através da Epic Games, né? Então, vai saber que a gente tá. E eu acho que a grande briga vai ser também como eu já falei, só para reiterar, vai ser com a Móvel, né? Porque eu mencionei sobre a questão do iFood, mas tem uma questão também, que na verdade ela é um complemento à questão do gateway de pagamento, que isso é uma coisa boa de mencionar, que o Sérgio falou muito bem, que é a questão dos dados. Né? Dados de como o usuário compra, como que ele lida nas plataformas, isso daí é que está o valor. É isso que eles vão querer atacar. E, obviamente, sabendo como ele gasta, o quanto ele gasta, sabe? Para ele poder projetar e realmente fazer ações que aumentem o investimento. Por isso que eu falo dessa briga direto com a Móvel, porque não só pela questão do iFood, mas porque lida com essa questão de carteira digital também, por causa que a Móvel tem a parte do Móvel Payments, né? E eu também acho que vale mencionar também como que vai ser essa questão com referência à Afterverse, que é a empresa da Móvel hoje que faz o PKXD, que é um grande jogo social também, e mobile, e vamos ver como é que vai ser essa briga, porque até agora também a gente não dá para saber qual que vai ser, como acho que você mesmo comentou, Selby, assim, não foi se falado nada sobre estratégia. Né? Eu até dando uma pesquisada, se eu não me engano, eu não tenho certeza, eu separei uma entrevista que o Fernando Mazza deu, só que eu não sei se ela foi depois ou antes da confirmação dele como country manager. Né? O Mazza tem bastante experiência no Brasil, eu mesmo quando eu trabalhava na Móvel, eu cheguei a trocar algumas mensagens com ele, né? Porque ele já trabalhou na Riot, o último grande trabalho dele foi lá lidando com Free Fire, né? Na Nagarena, sabe? Mas ele é um profissional já bem respeitado no mercado, assim, já tem sei lá quantos anos aí de experiência, né? Óbvio que eles devem estar ainda montando essa estratégia, assim, já deve ter estratégia básica, né? Mas assim, estão vendo qual vai ser os primeiros passos e a gente vai acompanhar, porque isso vai ter eu vi que a Aquiles está contratando, né? Ela fez uma chamada para que contratar foi que a gente tinha animadores, né? comentado. Desenvolvedores. Entendeu? Então, vamos ver como vai ser o papel, se vai ser talvez esse papel de pegar e juntar tudo, ser mais um guia para todas as empresas do grupo no país, Sim. né? E essa parte de inteligência e financeira. Né? Exato. Infelizmente, meus amigos animadores, a não ser que seja coisa da Quiris, como a gente comentou agora, ou não sei, justamente ver se a Afterverse vai fazer um investimento maior aí na área, né? Para contratar, para realmente desenvolver mais. Vamos ver como é que vai ser essa questão com a Microsoft também, tá? Mas vamos continuar acompanhando.